Era uma noite chuvosa e sombria na antiga cidade de Kyoto. A cidade estava silenciosa, exceto pelo som distante de trovões e pelo pingar constante da chuva que caía sobre os telhados das casas tradicionais. Em uma pequena loja de antiguidades, uma jovem chamada Aiko trabalhava como assistente. O dono da loja, um homem idoso chamado Sr. Tanaka, havia recentemente adquirido uma peça peculiar de um antiquário misterioso. Um espelho antigo com uma moldura intricada, coberta de símbolos e inscrições. Ele estava guardado em um canto escuro da loja, envolto por um pano empoeirado. Uma noite, depois que a loja já havia fechado, Aiko estava organizando alguns itens quando sentiu um frio estranho no ar. Curiosa, ela se aproximou do espelho e, sem pensar, puxou o pano que o cobria. O espelho parecia normal à primeira vista, com uma superfície de vidro limpa e um reflexo claro. Mas havia algo inquietante sobre ele, como se uma presença invisível estivesse observando-a. Naquela mesma noite, Aiko teve um pesadelo terrível. Ela sonhou que estava em uma floresta densa e escura, onde cada árvore parecia estar coberta de sombras escuras e olhos brilhantes a observavam. No centro da floresta, havia um espelho idêntico ao que estava na loja. Quando ela se aproximou, viu seu próprio reflexo sorrindo de uma maneira sinistra e fria. Acordou suando frio e tentou ignorar o pesadelo, mas uma sensação de inquietação permaneceu com ela. Nos dias seguintes, Aiko começou a notar coisas estranhas ao redor do espelho. Às vezes, ao passá-lo, ela sentia um olhar intenso, como se alguém estivesse espreitando. Outras vezes, pequenas sombras pareciam se mover pelo vidro, embora não houvesse ninguém na loja. Um mês depois, o Sr. Tanaka decidiu vender o espelho para um colecionador. Aiko estava aliviada por finalmente ver o objeto sinistro sair da loja. No entanto, naquela noite, o espelho foi colocado na sala de exposição da loja, onde um colecionador interessado o examinava. À medida que a noite avançava, o clima se tornava mais tempestivo. Trovões e relâmpagos iluminavam o céu. O colecionador, atraído pelo mistério do espelho, começou a investigar a história por trás dele. Ele descobriu que a peça pertencia a uma família que havia sido amaldiçoada e que o espelho era conhecido por capturar a alma das pessoas que o olhassem por muito tempo. Enquanto o colecionador examinava as inscrições, a loja foi envolvida por uma tempestade violentíssima. Relâmpagos iluminavam o interior da loja, e o espelho começou a brilhar com uma luz fantasmagórica. O colecionador, fascinado e aterrorizado, ficou paralisado diante do espelho. De repente, uma figura apareceu no reflexo. Não a dele, mas uma figura pálida e desgrenhada, com olhos vazios e uma expressão de dor indescritível. A figura começou a se aproximar do vidro, estendendo uma mão gélida e transparente em direção a ele. O colecionador tentou se afastar, mas sentiu uma força invisível prendê-lo. O espelho parecia sugar a energia de sua vida, e seus gritos abafados foram engolidos pela tempestade. Na manhã seguinte, a loja estava em silêncio absoluto. O colecionador não foi mais visto, e o espelho estava novamente coberto com o pano escuro. O Sr. Tanaka, não sabendo o que tinha acontecido, decidiu esconder o espelho de volta em um canto remoto da loja. Aiko nunca mais conseguiu esquecer o terror daquela noite. A loja foi vendida anos depois, mas o espelho permaneceu na penumbra, aguardando sua próxima vítima, sempre observando com os olhos vazios de um espírito perdido, esperando pacientemente por alguém que se atrevesse a encarar o reflexo do desespero. Espero que tenha gostado da história. A mitologia japonesa é cheia de elementos sombrios e fascinantes,
E os espelhos são um símbolo poderoso na cultura japonesa, frequentemente associados a espíritos e maldições.